evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro. Não, que não respeita a fé do outro e que virou... Salve, pessoal! Bem-vindo aí de novo a essa loucura aqui, que é o nosso boteco aqui, ó. Já preparei aqui, ó, gelinho. Não tem problema fazer propaganda, não. Tem gelinho hoje, tá? Hoje o papo é polêmico, mano, Vini. Te botei numa enrascada, hein? E aí, como é que você tá, meu amigo? Tô bem, mano. Salve, salve, pessoal. Vini aqui, mano Leandrinho. Cara, hoje o tema vai ser quente. Terei um bate-papo aí falando sobre... Vou deixar você completar, né, dar o tema aí pra rapaziada. Hoje eu não trouxe meu gelo, tá? Tô na aguinha para poder acompanhar, mas é isso aí, vamos embora. Vamos debater, ter um bate-papo aí saudável. Então, hoje o tema tá polêmico, a gente vai falar de religiosidade, né, meu amigo? Então, porque a religião é uma das bases da sociedade, então a gente não tem como... A gente tinha se comprometido a falar de um tema polêmico, né, que é masculinidade tóxica e tal, mas a gente entendeu que para fazer coesão dos episódios, para as pessoas entenderem elementos mais complexos, a gente precisa falar de religião. E aí eu vou trazer um pouco da minha questão pessoal, né? Por que eu me tornei ateu/agnóstico? Eu vou explicar toda essa diferença para as pessoas de forma simples, ali, para as pessoas entenderem. E a gente vai reagir a um vídeo aí que tá bombando na internet, né? Da Luana Piovani, né? Sobre os evangélicos, o mundo evangélico. Então, a gente não vai polemizar fé, né? Até porque eu tenho incontáveis amigos, né? Cristãos, evangélicos, católicos. Eu vou explicar um pouquinho desse meu lado pessoal, mas é importante a gente entrar nesse tema, nesse debate, porque o Brasil, 90% da sociedade brasileira, ela crê em Deus, né? Ela crê, principalmente no Deus bíblico, né? Então, é a maior comunidade de católicos, comunidade protestante que mais cresce no mundo. Então, as bases da sociedade estão... Existe esse elemento religioso. Inclusive, a gente não consegue nem discutir, por exemplo, questão de... As pessoas acham que não, mas para a gente discutir até elementos como segurança pública no Rio de Janeiro, a gente tem um caldozinho de religioso, né? Então, vamos entrar nessa, né? E, mano, Vini, polêmica. Então, vamos começar, hein? Se tiver dúvida aí, pode soltar a pergunta aí, o debate. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar qual é a diferença de ateu, né? Por que eu me fiz ateu? Todo mundo no Brasil, Vinícius, todo mundo no Brasil, olha, escuta o que eu tô te falando. É um chute que eu tô dando, uma presunção que eu tô dando, mas todo mundo no Brasil nasce cristão. Certo? Ah, com certeza. Já nasce... Todo mundo nasce cristão. É isso aí. Então, assim, pouquíssimas pessoas, né, têm famílias ou de pai e mãe ateu, ou de religião de matriz africana, mas até aquelas que são de matriz africana, tem um sincretismo religioso e acaba batizando na igreja, né? Então, batiza na igreja católica. Então, a gente pode presumir que, notadamente, quase toda criança nasce cristã. Então, eu não fui diferente, eu nasci cristão, né? Experienciei o ambiente religioso, né? Minha mãe era evangélica, então, olha a polêmica, imagina, a convivência de um filho agnóstico com uma mãe evangélica. Então, minha mãe era evangélica, mas era que eu digo assim, uma boa evangélica, né? Porque muito respeitosa, inclusive já ali nos momentos antes dela falecer, ela falava que tinha amizade, né, com pessoas de religião de matriz africana, aquilo me contentava muito, né? Me deixava feliz, porque a gente vê que não é a realidade de muita gente. E a gente vai tentar aqui trazer elementos de reflexão para quebrar esse preconceito, né? Eu poderia não ter amizade, por exemplo, ser veementemente contra muitas das práticas que ocorrem dentro do cristianismo, né, principalmente no prisma histórico. Eu poderia não ter amigos, né,
evangélico, protestante, e pelo contrário, não só tenho, como estou ali fechado até a última hora com essas pessoas, né? São muito amigas nossas, inclusive. Sim. Bom, então vamos lá. Qual foi a caminhada que eu fiz, né? E qual é o raciocínio que eu faço? Quanto mais você tem acesso a conhecimento, e aí eu vou entrar no prisma histórico. Quanto mais você conhece a história, maior a tendência, maior a tendência de você romper com a religião. Porque você vai conhecendo a dinâmica, você sabe por que as pessoas foram escravizadas, você sabe por que ocorreram as guerras, por que a igreja, literalmente, né, condenava as pessoas à fogueira, empalava, né? Não sei se você sabe o que é empalar, né? Mas empalava pessoas, retirava, desmembrava pessoas, né? Sim. Que eram contra. Então, assim, você vai estudando a história, você vai tendendo a se afastar da religião. Isso não quer, que foi o que aconteceu comigo. Isso não quer dizer que é um passo para ser ateu. Você continua tendo uma fé, mas você fica desgostoso com os dogmas, né? Dogma é aquele ensinamento, né? Isso você aí. Fala, mas não tem nada a ver, o padre não pode casar, sabe? Umas coisas assim que você começa a racionalizar e não vai fazendo muito sentido na sua cabeça. Bom, e aí eu fui estudando cada vez... Eu sempre gostei muito de história, então quanto mais eu estudava história, mais eu me afastava da religião. E aí, quando eu dei um passo, tem uns 10 anos que eu estudo... eu gosto de assuntos da ciência mesmo, né? Biologia, cosmologia, física. E esses assuntos, eles vão trazendo respostas para questões que a gente não tinha resposta. Então, vou dar um passo atrás, vou explicar aqui o ponto histórico. Quando o ser humano não fazia ideia para explicar um fenômeno natural, ele dizia que era uma divindade. Então, ele não conseguia explicar o raio. Aí ele dizia que era Zeus que jogava. Não, é Zeus. Senhorzinho de barba branca lá, achei lá, hoje eu vou tacar um raio ali para me divertir. Pá! Exatamente. Né? Quando ele não explicava as reações dos mares, ele dizia que era Poseidon que estava revoltado, né? Então, estava punindo. Então, ele dizia que era Poseidon. E isso esse politeísmo, ele vale para praticamente todas as religiões do planeta. Se a gente pegar, as nórdicas são a mesma coisa. Você tinha Odin, você tinha Loki, né? Então você tem as divindades, no caso de matriz africana. Se você puder falar um pouquinho, Vini, eu sei que você conhece, fala aí um pouquinho das divindades africanas aí para a gente entrar nesse assunto dentro desse exemplo aí que eu dei. Como você falou, né? Historicamente, né, a humanidade sempre foi politeísta, que se fala, politeísta. Né? Nunca foi um deus único ali, né, supremo, etc, etc. Sempre foram vários deuses, né, dividindo desde a Grécia Antiga, como Zeus, Apolo, enfim, né, etc, até a parte nórdica, né, tipo Odin, Loki, Thor e assim vai, né? Porque aí a parte nórdica a gente só conhece os personagens da Marvel. Pô, esse é um ótimo ponto. Vou segurar os personagens da Marvel, mas vai lá. Agora, a questão das matrizes africanas é mais ou menos nessa pegada também, né? Atualmente, né, eu faço parte, eu como você, como meio que 100% dos brasileiros, né, quando crianças foram batizados, iniciados no catolicismo, e não sei, não posso dizer que foi, de repente, não sei, por algum motivo, eu simplesmente não praticava a religião, o catolicismo. Tem parte da minha família que é evangélica, né, e enfim, e isso, eu acho que com isso também acabei aprendendo a questão do respeito, né, respeitar a religião do próximo, né, independente seja lá qual ela for. Então eu pegava e frequentava, eu ia, minha tia me chamava, pô, vamos lá, vai ter a missa lá, vai ter, enfim, o culto, vamos embora.
vai ter, vamos na missa, pô, né, domingo, não sei o que, é que eu não gostava, né, pô, domingo, acordar cedo, né, pá, pra jogar bola a gente vai, agora pra ir pra igreja é doído. Mas ia de vez em quando. Tu chegou a jogar bola comigo lá na presbiteriana ali, da Tiradentes? Sim, cara, Eu acho acho que que a gente umas foi lá, duas cara, no vezes futebol lá dos presbiterianos. a gente foi. É. Entendeu? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre tive comigo é que, opinião minha, né, que cada um tem a sua fé e a questão da fé, né, que para mim a fé meio que se assemelha ali à questão da esperança, né, de ter algo a mais ali para te deixar firme, enfim, no propósito, enfim, no que você denominar aí na tua caminhada, digamos assim, e que, cara, não necessariamente eu sou obrigado, pô, a estar dentro de um local, sabe, para exercer isso. Não, eu não sou obrigado a estar na igreja em pleno domingo lá rezando, né? Como dizia o Leandro Hassum, né? Pô, é um exercício, né? Um senta e levanta, ajoelha, não sei o que, não sei o que lá. E o padre, tu não entende nada que o cara fala, né? Que a acústica da igreja católica geralmente é ruim, né? É muito ruim. E, enfim, aí tem a questão dos evangélicos, enfim. Mas não é denegrindo ou falando mal, enfim, são pontos que, para mim, não faziam sentido, né? Pô, eu tô comigo, eu tenho a minha fé, tenho a minha crença e vambora, entendeu? Eu não preciso estar necessariamente no local. Nada contra quem se sente confortável em estar no local, né? Fazendo aquilo, enfim. Agora a questão da matriz africana, né? Das religiões matriz africanas, os ditos orixás, né? Que seriam os deuses, né? Para o povo antigo da África. Só um adendo, né? Acredito, aí teria que fazer realmente o levantamento para dizer com mais propriedade, que eu estava lendo um dia desses, que atualmente, acho que 90% da África não exerce mais o que a gente chama aqui de matriz africana, né? A Vamos religião, entrar nesse ponto histórico. né? A religião, né? Acho que 90% parte é católico, entre esses 90%, né? Parte é católico e outra parte é muçulmano. Então, assim, aí o brasileiro realmente, não, é matriz africana, não, a gente guardou, né? Não só o brasileiro, boa parte da América Latina, principalmente a América Central, também da cultura religião de matriz africana. Essa parte aí já não sabia, mas bom você ter comentado, porque realmente eu não sabia dessa parte. Os orixás, né, são os deuses africanos, né, que tem um deus que é o pai, né, que é como se fosse o deus, como se fosse Zeus, né, digamos assim, seria o pai dos deuses ali, que é o Oxalá, e abaixo, digamos, né, abaixo dele, né, viriam os outros filhos, né, digamos assim, né, mas que são todos baseados em forças da natureza, tais quais os deuses gregos, os deuses nórdicos, né, que teria, sei lá, o Oxóssi. Na verdade, ele não o Oxóssi é o da mata, né, mas ele é mais questão da caça, né, que seria, né, trazer o alimento, né, e caçar, enfim, trazer o alimento, prosperidade, né, digamos assim. Aí tem outros, né, tem o do trovão, tem o dos raios, dos ventos, né, que é Yansan, né, Ogum, que é do ferro, né, digamos, e da justiça ali, né, abertura de caminho, enfim. Tem outras coisas, né, não é só leis da natureza, mas tem outras simbologias também. Assim como a Afrodite era a deusa do amor, né? Então a gente tem outras, ou seja, um deus não era só, ele não só fazia uma determinada ação da natureza, ele tinha comportamentos, ele tem comportamentos humanos, vamos dizer assim, humanizados. Isso aí, entendeu? Assim, como o Oxóssi, caçador, ele é o rei da mata, mas ele não quer dizer, não simboliza a mata em si, né? A planta, digamos assim, né? As plantas, né? Que aí é um outro orixá, um outro deus que, digamos, que na Umbanda, por exemplo, não é nem cultuado, né? Perfeito. Tem Xangô, que é o da justiça, por exemplo, ele não tem nada a ver com lei da natureza, né? Sim.
né? O que E nem, assim, muitas das vezes, com a justiça brasileira. não, é. Um outro conceito de justiça, né? É um outro conceito de justiça, é porque a gente trouxe para cá e a gente adaptou, né? É um outro conceito de justiça. Que a gente É acabou uma justiça adaptando. espiritual, de repente, né? Isso, é mais voltado para esse lado, né? O lado espiritual, enfim. E aí tem Ansan, né? Que seria a deusa dos ventos, né? E dos raios. E Oxum, né? Aqui, né? Pra gente seria a deusa da cachoeira, das águas doces, e Iemanjá das águas salgadas, né? Praias, enfim, né? Tudo relacionado a isso. Nanã, que seria a deusa da, digamos, da lama, né? Seria aquele do barro, lama, tudo que tem a ver com a criação, né? Tem o primórdio ali, né? A terra, né? E a água, né? Que vira lama, enfim, o barro. Enfim, tem outros deuses que na Umbanda propriamente dito acaba não sendo cultuado, né? Como no Candomblé, né? Que na verdade a religião de matriz africana aqui no Brasil existem basicamente 3, né? Mas são com vertentes diferentes, né? Com vertentes distintas, né? Que a Umbanda seria mais voltada, né? À questão do cristianismo, Sincretismo religioso, né? Sincretismo religioso que juntou, né? Pegou parte realmente, né? De matriz africana e parte do catolicismo. Junto com o catolicismo para, enfim, ser mais aceita, né? Enfim, conseguir, né, perpetuar ali, né, sobreviver, né, não é nem perpetuar, sobreviver. Aí tem o Candomblé, que seria mais voltada para os orixás em si, não tem muito contato com entidades, né, digamos assim, que a Umbanda tem, né, tem um contato com o orixá e tem um contato com as entidades. As entidades quem são, né? Quem são as entidades que na Umbanda, né, descritas? Seriam pessoas, né, que viveram realmente, que nem nós, de carne e osso, e passaram para outro plano, né? Enfim. E isso é interessante, porque isso se mistura um pouco com a questão kardecista, né? Sim. Que eles têm essa... Que também o kardecismo, ele é um sincretismo, né? Isso ele é uma visão, vamos dizer assim, que escapole ao catolicismo e protestantismo, né? E dá uma visão de reencarnação, que tem muito uma pegada, para quem não sabe aí, do hinduísmo, tá, gente? Então, assim, vejam que as religiões, elas têm uma confluência, né? Nada é muito... Então, o hinduísmo também tem essa questão de reencarnação e tal. Então, só para fazer esse parênteses, para segue aí, Vini. Isso aí falando da Umbanda, do Candomblé. É isso. Não vou me aprofundar. Né? E a Quimbanda. Eu não vou me aprofundar nem cada uma, assim, né, dizendo especificamente, perfeito. Mas e tem a Quimbanda, onde seriam relativamente o culto às entidades de esquerda. Aí agora eu te pergunto, o que são entidades de esquerda, né? Mas eu vou fazer eu vou te interromper um pouquinho, porque senão eu vou perder um raciocínio. Você falou da Marvel. E essa tua explicação é um dos motivos que me tornou agnóstico. E eu vou falar qual é a diferença de agnóstico para ter mais lá para frente. Tá? Fica aí. Não, é importante mesmo explicar, porque muita gente acredita confunde, que... não sabe o que é. Não sabe nem o que é. É ateu. Muita gente já me perguntou. Eu falo que eu sou agnóstico, vamos dizer assim, né? Eu falava, né? Agora eu falo mais que eu sou ateu. Porque... Eu vou explicar. Não, deixa para muita gente não sabe. Mais para frente. Segura aí e fica aí assistindo aí o bate-papo, que você vai saber qual é a diferença de ateu para agnóstico. Mas o que começou a me incomodar nesse ponto? Diga. Quando você começa a estudar história, e a história nada mais é do que um desencadeamento de fatos. Fatos são ações realizadas no tempo e no espaço. Isso é um fato. Então, é um fato que eu estou aqui com você, nesse exato momento, trocando uma ideia. Tá? Qualquer coisa diferente disso, da percepção da realidade, passa a ser qualquer outra coisa que não é um fato. Tá? É uma teoria, é uma consideração. Tá? Vamos botar aqui num termo mais baixo. Por que eu estou falando isso? A questão do fato. Porque é um fato que na história, há mais de 600 anos, que a igreja
né? 1000 anos, talvez, que a igreja, por aí. Ela vem dizendo o seguinte: quem não é cristão é adorador do diabo. Então, quem não é cristão é adorador do diabo. Então, os bárbaros, a certo momento, já foram adoradores do diabo. Assim como o pessoal do Oriente Médio já foi considerado como adorador do diabo. Então, tudo que não era cristão, a igreja ficava como adoração ao diabo. Inclusive, as serpentes, né, que eles falavam, se você atravessar os oceanos, vão ter serpentes e tal. Eram figuras que a igreja dava como demoníacas, né? Então, só que qual é a questão? Basicamente, as religiões de bárbaros e nórdicos foram suplantadas, elas morreram, né? E por serem eurocentristas, né? Hoje a gente não se incomoda de comprar um boneco do Thor, não é verdade? Vamos ver o desenho do Thor, vamos ver o Hércules na Disney, né? Pô, não é isso? Então assim, vamos ver lá o Loki, a série do Loki. Então essas pode falar. Calma aí, peraí. A Siri tá se metendo aqui na conversa. Quer conversar com a gente. A Siri não pode não, mas você pode. Você joga aí, bota aí nos comentários aí, hein, as polêmicas. Isso aí. Uhum. A gente, nós, humanos, nós somos muito efêmeros. Tô falando de tempo. Uma pessoa vive o quê? 72 anos, 80 hoje. Na época vivia 40, 30 anos. A expectativa de vida era muito pequena, quando a gente não tinha avanço tecnológico da medicina. Por que isso é importante? Porque são 600 anos que essa história é contada. Ou seja, são 600 anos que a Europa subjugou por força a África, e quando ela subjuga o continente africano inteiro por meio da guerra, e o cristianismo ele tinha uma prática. Quando ele invadia uma cidade, né, ele destruía o conhecimento e os mais velhos, para não perpetuar a religião. Por isso que a gente tem uma queda drástica da religião. E ele forçava um certo catecismo, né? Então, a igreja tentou catequizar os índios, porque a religião, como eu falei, ela é a base da estrutura social, e para você evitar qualquer tipo de revolução, tá? Qualquer tipo de revolta, porque a religião ela fomenta isso. Então, são 600 anos aí que a gente está contando uma história de que as religiões de matriz africana é coisa do diabo. Sendo que você não vai encontrar nada na Bíblia sobre isso. Então, assim, a pessoa que pega para fazer um preconceito com base na Bíblia, ela nem leu a Bíblia. Porque a Bíblia em nenhum momento fala... mas a Bíblia fala lá que você não pode cultuar outro desse, senão o teu Deus, né? Senão o Deus que a gente vai chamar de o Deus abraâmico, né? Porque Abraão, ele dá origem às 3 religiões principais do Ocidente, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E aí tem suas dissidências, né? Um rápido parênteses. Dentro do Islã você tem a dissidência entre xiitas e sunitas, né? Uma questão, depois a gente pode se aprofundar numa questão histórica sobre isso. Você tem os judeus, você tem até a divisão entre os judeus, você tem os ortodoxos e os não ortodoxos. Olha como é que a religião é problemática. E dentro do cristianismo você tem os católicos ortodoxos, e você tem os protestantes, e dentro dos protestantes você tem o... Aí, meu amigo, você perdeu de vista. Aí é cada um, bumba meu boi. Né? Porque cada um vai trazendo a visão, né? Não é nem a versão, né? A sua visão sobre... A sua visão de mundo, perfeito. Isso aí. E aí, a Bíblia, ela é um livro que ela dá margem para N visões. Tá entendendo? Cada um vai se fazer a tua interpretação. O Vinícius vai fazer uma interpretação, o Leandro vai fazer uma interpretação. Então, pode falar, fica à vontade aí. Depois eu continuo. Porque realmente a Bíblia, o que muitos acham, né? Que a Bíblia é um livro... o que está escrito ali é o que deve ser seguido. Na verdade, não é isso. A Bíblia é um conjunto de livros interpretativos. Entendeu? Que cada um vai... Você vai ler o mesmo... eu ia falar parágrafo, cara. Não é parágrafo. O mesmo versículo. O mesmo versículo, inciso. Inclusive, eu vou compartilhar aqui já com você para você fazer a leitura e ver se você entende a mesma coisa que eu.
Às vezes você pode ler a mesma coisa que eu, mesmo versículo, e ter um entendimento diferente, pô. Entendeu? Essa que é a grande questão. É por isso que tem essas ramificações, né, tão grandes, porque cada um vai, né, vai enxergando de uma forma, vai vendo de um jeito que fala, pô, não, aquele jeito ali não dá, então vou criar o meu aqui para, né, diferenciar. Porque assim, tem gente que vai, né, pô, vai ter o mesmo tipo de entendimento e vai seguir daquela forma ali, né? Enfim. Mas pode perfeito. E aí, então, isso me afastou do cristianismo e da religião. Quando eu comecei a fazer esse raciocínio crítico, mas isso não significa que eu deixei de ter fé. Então, um período da minha vida, até uns 20 e poucos anos, eu falei, pô, não tem por que eu ter religião. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, cara, na verdade, assim, eu desligo a chave pro ateísmo, né? Eu troco essa chave entre o dogma, entre você não ter a crença do dogma. Tem pouco tempo, sei lá, 5, 6 anos, que eu falei, pô, não, isso aqui já... Por quê? Eu já começo a entender que os fenômenos naturais possuem explicação na razão. Então, esse é um ponto importante. Então, eu me afasto do conceito religioso, viro agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico, gnose, é um prefixo grego que significa conhecimento. E o a é negação. Então, significa o seguinte, que você desconhece sobre Deus, né? Ou seja, e aí Deus é qualquer Deus, não necessariamente é o abraâmico, né? Sim. Então, o agnóstico, ele faz o seguinte, eu nem posso provar que Deus existe, nem que ele não existe. Eu permaneço eu dou o benefício da dúvida de se existir uma força que a gente chama num conceito de metafísico, ou seja, que não está dentro dos parâmetros físicos que a ciência poderia explorar. E isso é um ponto importante, porque a ciência nunca vai tentar provar a inexistência de Deus, que ela não pode. Porque, por conceito filosófico, Deus é uma entidade metafísica. Então, os experimentos da ciência eles só podem alcançar aonde a física permite. Então, esse é um ponto extremamente importante que as pessoas confundem, né? Então, assim, o debate ciência e religião é um debate só do religioso para a ciência. Não existe um debate da ciência para a religião, entendeu? Para a questão da divindade. É uma via única, né? De mão única ali. Que... E a ciência, o cientista está pouco... Tanto é que você... isso é um conceito importante. Eu estou misturando um pouco as coisas, mas eu vou arredondar o pensamento mais para frente. Vamos lá. A ciência, ela tem um ponto importante que é o seguinte. Dado que eu consigo cada vez mais avançar, porque o conhecimento humano ele é uma acumulação, né? Ou seja, eu sei mais hoje e a tua filha e a minha filha vai saber mais amanhã, porque ela vai pegar o conhecimento acumulado. As gerações vão seguindo assim, tá? Então, pode ser que algumas questões que a gente explica hoje na ciência, amanhã elas vão ser derrubadas. Porque a ciência está sempre na dúvida. Ou seja, hoje, a teoria que melhor explica o universo é o Big Bang. Mas pode ser que daqui a 100, 200 anos não seja mais o Big Bang. E as pessoas vão... Só que a gente não vai estar aqui para saber dessa informação, né? A gente não vai estar aqui nessa discussão, porque a gente já morreu, porra. E aí a gente quer que a ciência já tenha coberto todas as explicações de fenômenos físicos. E aí a gente tem o que se chama de Deus das lacunas. O que é Deus de lacunas? Tudo que a ciência hoje não consegue explicar, as pessoas falam, tá vendo, é Deus. Não, porra, só não tenho conhecimento de tecnologia para chegar... Entendeu? Então, esses pontos, quando eu comecei a ter contato com esse tipo de conhecimento, é que me fizeram chegar mais próximo, chegar a ser ateu. E aí, por que eu falo que eu sou ateu? Ponto. No ponto de vista cristão, assim, do Ocidente, eu sou ateu. Por quê? Porque eu não acredito no Deus da Bíblia. Então, eu sou ateu em relação ao Deus bíblico. Né? Eu não acredito. Para mim, não é uma divindade que exista.
Mas não é um senhorzinho de barba branca que fica lá sentado no trono e... punindo todo mundo. É isso aí. E aí, depois a gente vai entrar na questão de Jesus. Mas, assim, do ponto de vista filosófico conhecendo as questões científicas, como eu falei, eu gosto de cosmologia e tal, eu me sinto mais agnóstico. Eu acho mais honesto intelectualmente. Porque a ciência nunca vai provar que não existe um mundo metafísico. Não existe essa possibilidade. A gente nunca vai chegar lá. Mas nunca, nunca. Porque contraria as próprias leis da física. Entendeu? Presumir que existe um espaço-tempo que você nunca vai conseguir acessar. Entendeu? Um espaço-tempo de infinitude. Então, isso é impossível. Então, filosoficamente, pode ser que exista um mundo metafísico que a gente não consegue alcançar. E basicamente a ciência não está preocupada com isso. Né? A ciência está preocupada com explicar fenômenos físicos, e esses fenômenos, quando a gente faz a descoberta, a gente consegue empregar em novas tecnologias. Né? Então é isso que o cientista está preocupado. E você tem cientistas que são teístas, né? Que têm fé, né? Que acreditam no mundo metafísico. Uma coisa não exclui a outra. Né? Então eu fiz essa explicação por que eu sou agnóstico, né? E por que eu sou ateu, de um ponto de vista. Então, do ponto de vista cristão ocidental, eu sou ateu. Do ponto de vista do universo, vamos dizer assim, da filosofia, do que eu acredito, eu acho que se encaixa melhor a questão agnóstica, que é o benefício da dúvida, de que possa existir realmente algum ser celestial que escapole as leis da física, né, que estaria no mundo metafísico. Tá? Sim. Então, beleza. Aí agora que eu expliquei o meu raciocínio, e você pode reparar, boa parte das pessoas ateias, eu, por exemplo, eu tenho uma enorme curiosidade da Bíblia. Enorme. Porque assim, Vinícius, se as pessoas seguissem, as cristãs, tá? Não vou falar de judeus porque eles não acreditam em Cristo, nem dos muçulmanos. Mas se o cristão seguisse 10%, 10% do ensinamento de Jesus, a gente era outra sociedade. Com certeza, né? A gente era outra sociedade, bicho. Com certeza. Porque na real, né, o que acontece na sociedade, digamos, na sociedade brasileira, né? Somos brasileiros, então a gente meio que fala o que a gente vivencia. Porque muitas vezes é o pessoal que vai na igreja, sou cristão, enfim, qualquer religião aí, sabe? Que é isso também tem em todas as religiões, né? Não é só no cristianismo, não é só no evangélico, não é só, né, de matriz africana, não é só em nada, em todos, né? Que vai e só é cristão, só é daquela religião propriamente dita enquanto está ali, né? Enquanto está lá dentro, fazendo lá, tipo, no templo, né? No templo, lá dentro. Seja no templo da igreja, né, no catolicismo, seja no terreiro. Bom, agora a gente vai... Eu vou passar aqui com o Vini o entendimento. Vou questionar ele. Vini, tu vai me dizer o que tu acha das passagens, tá? Selecionei aqui algumas passagens da Bíblia. Vai me complicar. Você vai ler interpretação, né, meu amigo? Interpretação. Um ponto importante que eu ia explicar no teu último raciocínio, que é o seguinte. Você estava falando da Bíblia, mas assim, um ponto importante histórico para explicar é que a Bíblia, não existia a Bíblia há 3.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos atrás, tá? Essa ideia de livro compacto, isso não existe, é coisa, vamos dizer assim, moderna, né, do século, se não me engano, primeiro século, segundo século, alguma coisa assim, que eles pegaram todas essas normativas, né, do ensinamento religioso e compactaram e formaram a Bíblia Sagrada, né? Então, assim, mas eram livros esparsos, né? Tanto é que quando você lê a Bíblia, você está lendo Gênesis, era um livro, Êxodo, era outro livro, e assim por diante. E aí um ponto que as pessoas não se atinam de repente, né? É que, cara, antigamente para você escrever um livro era um
evento você não tinha imprensa, né? Que o cara lá no computador, não existe. Era, meu amigo, era da munheca, entendeu? E o cara levava dias para fazer aquilo, sabe? Ou anos. E o cara que escreve, ou anos. E o cara que escrevia não necessariamente era o mesmo. Sim, o cara, sim. A expectativa de vida é pequenininha, né? Então o cara que escreveu o Gênesis não é o mesmo do Êxodo, que não é o mesmo do Deuteronômio, que não é o mesmo... Não, e às vezes quem escreveu o Gênesis, na verdade, não foi não só um, né? Foram vários, às vezes. Vários. Né? O cara foi morrendo ali, o cara vai pegando a ideia e vambora. Isso então, aí, isso é um cada um dando sua visão. Tá? Isso aí. Beleza. Não, rapidinho, e só complementando essa questão da Bíblia, e a Bíblia que a gente conhece hoje, na verdade, é uma Bíblia que teve livros, né, retirados. Sim. Não é a Bíblia, a Bíblia, né? Exatamente. Existiram textos que foram desconsiderados, descartados. É isso aí. Historicamente. Entendeu? Agora, por quê? E aí, por quê, né? Deixo aí, deixem aberto. Inclusive, esse porquê eu vou citar aqui o canal, tá? Vou citar aqui o canal do professor Henrique, que é Estranha História, que ele é o papa de ensinamento histórico-religioso no Brasil, provavelmente, ou com certeza é o maior youtuber sobre isso. Quem quiser acompanhar o canal dele, a gente pode botar aí na descrição depois, tá bom? Show. Então, vou compartilhar a tela aqui. Eu vou ler, vou deixar você ler e você me diz o que você entende e por que eu trouxe essa passagem, tá bom? Show. Então, vou compartilhar aqui. Tá vendo minha tela aí, mano, Vini? Tô. Beleza, tá vendo minha tela? Bom, estou numa parte aqui de Gênesis, capítulo 15, que é uma conversa que Abraão está tendo com Deus. Então a gente vai começar aqui no versículo 5, 15:5. E, conduzindo-o fora, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Deus está falando com Abraão sobre a descendência dele, né, na terra. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur, da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se eu vou possuí-la? Abraão está perguntando para Deus. Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor. Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte à outra, mas não cortou as aves. O que você entende disso aqui? Por que você acha que eu trouxe esse ponto aqui? Cara, acredito que tenha sido justamente pela questão do sacrifício. Pô, perfeito, né? Cara. Perfeito. Onde né, o catolicismo diz que é coisa do paganismo, né? Só que, nos primórdios, né, sempre houve, né, essa questão. Assim, e não digo que é somente oferecer o sangue animal para fazer, enfim, o que tiver que fazer. Porque, na verdade, a questão do sangue animal, ele vai além do simplesmente a questão do sangue, né? De oferecer o sangue, matando o animal, tadinho, não tem nada a ver com isso. Ok, mas vai para uma questão energética, que ao invés de você dar a sua energia para alcançar, né, tal objetivo, no caso dele aí, né, conquistar a terra, né, de Caldeia, a terra prometida, terra prometida, ao invés dele ter a sua energia dada para conseguir fazer isso, entendeu? Aí tem a questão do sacrifício animal, que é o que... Detalhe, sacrifícios animais eram feitos praticamente em todas as religiões politeístas. Por exemplo, era feita oferenda aos deuses gregos, aos deuses nórdicos, os indígenas também faziam, né? Então, inclusive, um ponto importante, né, é que a religião nórdica fazia até sacrifício humano, tá? Humano, sim. Humano. Tem algumas séries legais na Netflix que mostra isso. Não, acho que não só, né? Mas mais para a América Central, né? Digamos assim, né? Também era muito disso, né? Que tinha que ser uma virgem a ser sacrificada para o Deus tal,
para que o Deus não se revoltasse. E por que eu fiz esse recorte aqui que é importante? Porque, assim, é uma questão de eu tô tentando fazer o senso crítico, tá? Porque a pessoa vai dizer assim, mas você acredita que a gente veio do Big Bang? Não, pô, Deus criou o céu e a terra. Tá em Gênesis 1, né? Que não tinha nada, e a partir do nada, Deus criou a luz e as trevas. A partir das trevas criou luz, fez-se luz e tal, etc. Sim. Tá, beleza. Então você acredita no criacionismo, né? Que a gente chama, né? Na ideia de que uma entidade criou tudo que toda a experiência natural que a gente tem hoje. Pô, beleza. Se isso é uma crença sua, e você não acredita em... Você está dizendo que sacrifício animal é coisa do diabo, você está fazendo um recorte. No mesmo começo. Eu nem avancei muito, tá entendendo? No livro de Gênesis. É um recorte, pô. Você cortou um pedaço que te interessa, dispensou o restante do livro. Do livro. Eu tô num livro, que é Gênesis. Sim. E tá fazendo uma miscelânea ali para manutenção da tua crença. Eu vou seguir aqui, porque tem outro ponto que é logo aqui abaixo. Tá? Eu vou deixar aqui, eu vou ler com você. Gente, a gente não passou isso junto, tá? Tô surpreendendo aqui o mano. Isso aqui é um ponto importante, talvez você não saiba, mas, enfim. Aí ele fala o seguinte, no 15:18. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadimoneus, dos Heteus, dos Fariseus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. O que tu entende dessa... Não, vai cair o vídeo, a galera vai hatear a gente. O que tu entende dessa passagem aqui? E naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão e disse, eu dou. Só que ele está dando de quem? Isso aí. Porque você é contra roubar? Você é contra roubar? Eu sou. Você acha que isso aqui... Se naquela terra tem gente, você acha que isso é roubar? Claro, pô. Que ali você tá dando, na verdade, o que não é seu, você tá dando a outro que vai chegar e, agora é meu e vocês estão aí... Tipo assim, por que você tá vindo aqui tomar minha terra? Porque Deus mandou. Tipo, agora eu sou rei. Essa ideia, cara, as pessoas não se ligam. Essa ideia aqui é o que está fomentando o comportamento de Israel hoje. Isso aqui é a ideia da grande Israel. Desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, que vai até quase lá na porta do Irã. É isso aí. Essa é a ideia do sionismo. Tá na Bíblia, tá aqui, 18. Isso aqui é a ideia dos sionistas hoje. De fazer a grande Israel. Isso a gente vai entrar. Por isso que eu tô te falando, as bases das religiões têm comportamentos geopolíticos hoje. Então eu primeiro preciso entender a religião, para depois eu fazer vários desdobramentos que a gente vai ter aqui no nosso papo de boteco. Entendeu? Digo até mais. De repente, até essa é a base pelo fato de ter acontecido. Não digo que seja essa a base, né? Porque eram outros tempos e sempre meio que existiu, né? Digamos, os nórdicos sempre invadiram terras, né, conquistando. E não existia a Bíblia, né? Por exemplo. Né? Mas, desde quando existiu a Bíblia, pode-se dizer que o que as guerras, né? A França, né? Expansão de território. Por quê? Pode estar ligado todo aqui na questão religiosa. Então, porque assim, Deus sabe? Que é meu. Sabe? Tipo assim, né? Deus disse que falou, é meu, pô. Eu sonhei. Sim, a religião, ela tem esse componente de eu vou tomar algo de alguém, porque... qual religião? Qual religião? As de origem abraâmica. Isso aí. Principalmente o cristianismo. Não é qualquer mais. religião. Tu não vê, por exemplo, posso estar enganado, mas não lembro de ter lido, religião tipo hindu fazendo guerra pelo mundo. E o hinduísta passa de 1 bilhão, eu acho, de pessoas no mundo. Entendeu? Então, assim, são visões diferentes. Então, essa passagem aqui, eu acho muito problemática. E quando eu li, eu falei, cara,
Aí eu vou ler a próxima. A próxima tem a ver rapidinho. com o assunto que a gente quer tratar, que a gente falou no último. Aqui, ó, Gênesis vamos lá. 16. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filho, mas, possuindo uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abraão: eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. O que tu entende desse texto aqui? Vou ler o meu raciocínio, tá? Sim. Não quero te induzir. Mas é o meu raciocínio. Ó. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos, mas possuindo uma escrava. Escrava é o quê? Uma propriedade. Sim. É uma propriedade. Então, propriedade, até hoje, propriedade é uma coisa, tá? Sim. Que era o que a igreja fez com os escravos africanos, que eram coisas, eram propriedades. Sim, Tá? sim. Não eram pessoas. Só que a gente tem que ler como pensamento de 2.000 anos, 3.000 anos, tantos anos atrás, beleza? Mas era uma escrava. E disse a Abraão: eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes. Tomar a escrava é transar com a escrava. Tá? Sim. Ao menos é. Cara, tu acha que o cara vai tomar a escrava, ele vai fazer um jantar pra escrava? Não, claro que não, vem O aqui que ele vai fazer com a vambora. escrava para poder engravidar a escrava? É fazer que nem o cara lá da novela, mas vamos embora que eu quero lhe usar. Exatamente, ele vai ter que violar a escrava. É isso aí. Sem consentimento, Então, né? Sem consentimento. Então, assim, era a sociedade da época. Qual é a contradição que eu quero dizer aqui? Que eu quero trazer? Era a sociedade da época. Assim, show. Se era a sociedade da época, e eu só trouxe algumas passagens aqui, que tem inúmeras na Bíblia, tem um texto, as leis mosaicas, que a gente estuda, inclusive, no direito, é um texto que regulamenta a lei da escravidão, pô. Regras para você ter escravo. Tá? E muito dessa lei mosaica ela é base que a igreja utilizou para poder escravizar 600 anos atrás. Tá? Então, assim, um ponto importante. Se você considera que era a sociedade da época, cara, por que tu quer trazer essas coisas que a gente já evoluiu socialmente para agora? Por que tu quer trazer isso aqui para agora? Por que tu quer pautar os valores morais de outrem com base em regras de 2.000 anos atrás? É isso aí. 3.000 anos atrás. Então, eu vou fazer aqui um corte. Que é o que eu falo. As pessoas, principalmente os cristãos, têm que ler mais as passagens de Cristo. Porque Cristo convidou o ladrão para sua casa, quando ele estava na cruz, tocou o leproso, lavou os pés da meretriz, andou com os pobres, condenou a usura no templo. Então, por que a gente não pega a parte boa, então, e que é difícil pra cacete de seguir, e traz para o contexto atual? Mas aí você quer fazer recorte, você quer dizer o seguinte: mas a passagem de Paulo vai condenar o comportamento homossexual. Legal, 2.000 anos. Então, se você acredita na passagem de Paulo, você tem que acreditar no contexto inteiro. Dá para fazer recorte até o bel prazer. Pegar só um trechinho. Você vai concordar com isso aqui? Você vai concordar com isso aqui, que é legal ter escravo e você tomar escravo à força? Isso é complicado, né? Foda. Então, é polêmico, mas é para as pessoas terem raciocínio crítico. Eu não estou aqui condenando a Bíblia. Cara, nada disso. Não, nada disso, é só... A minha ideia é o seguinte: interprete a Bíblia ao momento. Ao momento. Cara, não estou condenando tua fé em Deus, nada disso. Tu pode acreditar no teu Deus. Porra, eu acho, inclusive, cara, eu incentivo que as pessoas, se faz bem estarem na igreja, que recorram à igreja. Isso aí. Eu vou tirar aqui, tá, Vinícius? Pode tirar. Que são as passagens que eu já marquei. Tem uma que é de Êxodo 21, que é a parte da escravidão, mas para não ficar longo aqui, as pessoas leem aí, procurem, tá? Êxodo 21, lê lá e façam a sua interpretação crítica. Tá bom? Mas é justamente isso, né, que a gente está trazendo, que é justamente essa questão essa pauta, né, das pessoas terem o pensamento crítico sobre as coisas, né, não é simplesmente lerem e reproduzirem,
né? Porque ler e Exato. reproduzir é fácil, pô. Isso é cômodo pra caraca, entendeu? É muito fácil, né? Você lê, pô, e é um texto de 3.000, 2.000 anos atrás, você tá querendo reproduzir hoje em dia, né? Que, enfim, é outra sociedade, pô. É outro nível de sociedade, outra, sabe? É uma sociedade totalmente diferente, pô, né? Exatamente. E aí, essa é a ideia, né? Então, a religião, ela é base, cara. Cara, ela é base social. E assim, cara, tu quer ir pra igreja, tu se sente bem, vá. Pô, tu quer cultuar Deus, vá. Tu quer processar sua fé, vá. Cara, eu sou super incentivador, entendeu? Só que a gente tem que ter esse senso crítico nos valores, né? Tu não pode pegar valores de 2.000 e tantos anos atrás e impor como regra, porque esse é o problema que a gente está tendo. A gente quer impor regra na sociedade majoritária. Ah, não, gay não pode adotar crianças. Mas por que gay não pode adotar crianças? Não, porque a Bíblia condena. Cara, mas eu estou vivendo num estado laico. O cara tem todo o direito, o casal homoafetivo, de adotar uma criança, de ter filho, sabe? Porque foram os pais cristãos que abandonaram essas crianças. A gente volta na questão da paternidade. Foi um cara cristão, um cara lá conservador, que engravidou a amante e abandonou a amante. É isso aí. Entendeu? Então, assim, são essas hipocrisias que foram cada vez mais me afastando para essa ideia muito mais ateísta, vamos dizer assim, ateia, né? E agnóstica. Ou seja, porque esses dogmas, você começa a perceber que eles têm muita contradição, entendeu? Sim. Cara, então, eu vou colocar também o vídeo pra gente fechar, o react do vídeo da Luana Piovani, tá? Que é uma frase polêmica. Por que é polêmica? Porque eu tenho inúmeros amigos evangélicos e minha mãe era evangélica. Mas eu vou dar minha opinião depois. Fica aí. Vou colocar aqui o vídeo. Evangélico hoje, eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro. Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tem um senso crítico, que estou vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós, no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que para mim religião é isso. Deus para mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Bom, essa é a fala dela. Mano, Vini, o que tu acha disso aí? Ela errou, né? É porque ali, acredito que num momento ali, pô, fazer um recorte, né? É meio complicado, né? Porque a gente também, né, pegou um trecho, né, uma fala, né, a questão do contexto ali, de repente ela foi infeliz nisso, né? Generalizou, que nem a moça ali ia falar, ela generalizou, né, um grupo de pessoas, enfim. Eu achei forte, desprezível, né? Entendeu? E usou a palavra, né? Não penso, cara, eu acho que você não consegue pensar direito numa coisa ao vivo, assim. Você não, às vezes você não mede palavras, né? Assim, é difícil. Mas ela usou um termo muito forte e acabou generalizando, que a gente sabe que não é todo mundo. Não é todo né? mundo, claro. Né? E, lógico, que desprezível também não é uma palavra a ser usada nesse contexto. Mas, cara, em algumas partes, assim, eu meio que concordo com ela. Concordo com ela na questão da intolerância religiosa, mas não só do evangélico, tá? Não só do evangélico, já deixando bem claro aqui. Que a intolerância religiosa existe em todas as religiões. Acaba existindo. Não deveria? Não deveria. Por quê? Porque como a gente falou lá na frente. Pô, lá na frente fica meio, né? Tipo, né? Lá na frente, lá no início. Sobre a questão das religiões, né? O budismo, né? Vai meio que se casando com o espiritismo, o nosso espiritismo, né? Tipo, né? As religiões meio que são mais mesclas, vai se mesclando, tem pontos que vão se convergindo, vão se completando, entendeu? Só que a gente tem um olhar que quer separar, não, a minha religião é melhor que a do outro, do fulaninho,
né? Mas tem a questão do respeito, que deveria ser comum, né? Infelizmente, a gente acaba não vendo isso em partes dos praticantes. E ali ela foi infeliz nisso, que ela acabou generalizando um grupo de uma... Todos, né? Ela colocou todos ali no mesmo bolo. É que nem, né, não é falando mal, que nem quando você está na escola. Pô, você está na escola, tem um grupinho, 5 alunos, ficam conversando, não sei o que. A turma toda leva a fama de, não, caraca, aquela turma lá, não para quieta. Cara, não é a turma, são 5 que, falam durante a aula inteira, mas a turma leva a fama. Não aguenta aquela turma, né? O professor reclama, não aguenta aquela turma. Cara, por poucos ali, um todo, o coletivo ali naquele momento leva, né, acaba sendo rotulado. Entendeu? Cara, assim, ó, eu vou dar o papo reto, eu concordo 100% contigo, entendeu? Eu acho que ela generalizou, pegou pesado, mas é um sentimento que muita gente está tendo. Sim. Muita gente, inclusive cristã também, católico e até do meio evangélico, né? Que se sente que você tem ali o evangélico mais radical, né? Que é justamente esse, que vai pegar esses pontos mais problemáticos da Bíblia para justificar, não só evangélico, católico também. Você tem católicos muito, muito radicais que vão pegar esses pontos mais sensíveis da Bíblia para atacar as outras pessoas. E aí, esse é um ponto que você vê. Essa ideia radicalizada, ela traz problemas para a sociedade, que é os próximos vídeos que a gente vai gravar, vai debater aqui, vai trazer, vamos conversar aqui no linguajar da rapaziada, tá ligado? Porque assim, a galera tem que só fazer nada é tão preto e nada é tão branco, né? Nada é tão óbvio. Para só um pouquinho para pensar, pô. Só um pouquinho. Pô, minha gente, porra, é um detalhezinho. Corre atrás da informação, lê mais um pouquinho, sabe? Cara, tu não vai conseguir resolver um problema ou ter uma ideia, ou aprender uma ideia com 30 segundos do Instagram, pô. Não, um recorte do short do YouTube. Entendeu? Tu não tem como aprender com 20, 30 segundos. Então, assim, é isso que a gente está pregando aqui. Cara, corre atrás. Entendeu? Mas tu acredita em Deus, que não sei. Porra, show, maravilha, corre atrás desse ensinamento, mas desse ensinamento que seja, se tu é cristão, pautado em Jesus, pô. Sabe, para que tu quer correr lá no Velho Testamento? O Novo Testamento não é para acabar com o Antigo Testamento? Entendeu? Porque a ideia, pelo que eu escuto dos religiosos, é essa, né? O Novo, Jesus morreu para pagar os pecados, tem toda essa ideia. Cara, então, por que tu não usa a questão de que Jesus chamou o ladrão para dentro de casa? Eu vou chamar o ladrão para dentro de casa? Não, não é isso. A ideia, a mensagem não é essa. Aí justamente entra... Então, justamente, aí entra num ponto que a maioria das pessoas acabam fazendo, que é o quê? Não interpretam, né? Não pensam um pouquinho, não para ligar o senso crítico de uma passagem, né? Tipo, Jesus levou o ladrão para dentro de casa. Pô, eu vou ter que levar o ladrão para dentro de casa. Convidou, né? Para sua casa, que é o reino dos céus. Convidou. Tipo, não, você não tem que levar, mas, para um pouquinho, pensa, tenta ver o que ele quis dizer com isso, sabe? Exatamente. Assim, ninguém falou que é fácil. Pensar dói. Pensar é incômodo, mas, é preciso. Vini, vamos fechar o barraco? Pedir a conta? Vamos pedir a conta? Pede a conta aí. No próximo tu tá devendo, tem que trazer o gelinho, hein? Tem que tomar Vou trazer. Trazer logo trazer o balde. E aí, Vini, deixa a tua mensagem aí, tuas considerações finais aí pra rapaziada. Eu também vou deixar a minha. Manda bala aí. Então, é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreva, compartilhe aí para quem também tiver afim aí nessa pegada. Cara, minha consideração final é justamente isso. Ter um pouco, a rapaziada aí, ter um pouquinho de senso crítico. Independente qual seja a sua religião, se você não tem nenhuma, se você é praticante, não é praticante, enfim, entendeu? Mas, de qualquer forma, tenta ler e ter a sua interpretação, entendeu? Pensar um pouquinho, não ir de encontro ao que os outros pensam, ter o seu entendimento, né? O seu próprio entendimento, isso aí, o seu próprio entendimento, né? Porque é fácil, né, ter alguém lá, sei lá, né, digamos, né, um pastor... Com interesses diversos. Né, isso aí, né, ter um pastor, tem alguém na frente,
né? Isso, é claro, sempre vai existir, sempre existiu, mas independente se é religião, no âmbito religião, âmbito político, né? Sempre tem alguém que, né, que é o líder, né? Se propõe a isso, a ser um líder, e vai ter gente que vai seguir. Eu não estou dizendo que eu sou líder, que eu vou seguir, enfim, independente disso. Mas mesmo você sendo apenas um seguidor, seja em qual esfera for, cara, mas que você tenha o seu próprio entendimento sobre aquilo, se é certo ou errado, né? Não simplesmente faça. Vai ter alguém lá que vai chegar para você e vai falar, pô, faz isso porque é legal. Sei lá, pule da ponte que é legal. Jesus vai te salvar. Aí você vai lá e pula da ponte. Porra. Pô, tu trouxe um ponto bom que eu vou fechar aqui com isso. Que eu já ouvi muitas, no caso da pandemia, né? Vi muito vídeo de pastor falando que não era para tomar vacina porque Deus ia proteger. E, cara, muita gente morreu nessa brincadeira aí, entendeu? Então, aí, assim, a minha mãe não tinha muita instrução, né? Tinha até a 5ª série. E engraçado que ela tinha as frases mais interessantes. Eu já tinha uma intelectualidade, né? Eu achava as frases dela bastante interessantes. Que era justamente no ponto que ela, uma vez eu conversando com ela, ela falou que mas não dá para descartar o médico, né? Eu não posso descartar o médico porque também Deus deu a inteligência para o médico, né? De repente ele é um representante de Deus para salvar a minha vida. Então, isso, cara, ela tinha essas Então, entendeu? Cara, e é isso que a gente quer trazer aqui. Eu não sou dono da verdade. A gente também não... A gente pode cometer aqui falhas, eventualmente. A gente tenta não cometer, de trazer uma informação. Eu sou metódico com informação. Eu sempre tento trazer informação precisa, mas pode ser que a gente falhe. Mas se a gente falhar, cara, vai lá, corre atrás, pesquisa, dá uma lida. Cara, a gente não quer convencer ninguém de nada, a gente quer trazer reflexão, senso crítico aqui no canal. E, porra, se você gostou da resenha, obviamente, deixa o teu comentário, diz qual é o ponto polêmico. Porra, não vamos perseguir amiguinho nenhum, tá, gente? Cada um com a sua fé, na sua casa, bonitinho. Se o Mano Vini me convidar aí para participar aí da religião dele, eu vou. Já fui vários. No tambor, porra, meu amigo, já fui vários atabaques. Já fui para a religião evangélica várias vezes. Já fui para a católica. Cara, porque eu entendo que é isso. Você tem que ter respeito pela religião dos outros. Eu sei que é difícil você desconstituir 600 anos de história que estão te contando que isso é do diabo. São 600 anos que estão contando essa história e você é um reflexo disso. Por isso que você, de repente, é um intolerante. Entendeu? Mas você tem a oportunidade, se você viu esse nosso vídeo, se você acompanhou a gente até o final, você tem a oportunidade de, não porque a gente está falando, mas de você refletir e pesquisar isso que a gente trouxe aqui para vocês desconstituir isso, e você vai ver que você vai mudar a sua vida radicalmente, que você vai abrir a janela para outras pessoas, para a diversidade, novos conhecimentos, para novas oportunidades na tua vida. Tu vai conhecer pessoas hoje que tu rejeita, que pode te estender a mão até no emprego, no momento de dificuldade, entendeu? Exatamente. Então, isso é muito importante. Galera, senta o dedo, até o próximo capítulo. Fica com a gente, vai acompanhando aí a nossa jornada. Fechamos a conta, hein? Passamos a régua. Valeu, Mano Vini. Valeu, mano, Leandrinho.